um pequeno desafio. É um curso interdisciplinar que trabalha com várias epistemologias, não está dentro de nenhuma caixinha possível. É um curso de História da Ciência, das ciências, com o objetivo de trazer todas as visões possíveis dentro de uma universidade que tem quase 200 cursos de pós-graduação apenas, né? Cursos de graduação são 175 e são mais de 210 currículos diferentes, porque tem algumas graduações que têm vários currículos dentro. Então, a gente está falando de uma universidade que é, de fato, né, concretamente, uma pluriversidade. Gente, eu vou levantar, não consigo falar sentada. É uma universidade gigante que, de fato, é uma pluriversidade, mas ela tem uma outra característica. Ela tem mais de 100 anos. E como toda velha senhora de mais de 100 anos, por mais que procure estar up-to-date, né, super atualizada nas coisas, ela tende a carregar um pouco de alguns dos seus passados, né, que ficam muito difíceis de superar, porque conhecimento parece que é algo que a gente se agarra a ele quando a gente dá conta dele. E é muito difícil deixar ele voar. E o nosso projeto no HCTE é deixar o conhecimento voar. Por isso, a gente achou que o nosso congresso de 20 anos faria todo sentido de estar representado num pássaro, de estar representado por um poema, né, do Mário Quintana, e... tá aqui, ó. Que tem esse versinho no final, né? Para que o verso é: para aqueles que atravancam o nosso caminho, eles passarão, nós, passarinho. Então, a gente vai seguir voando, e o convite é que a gente faça esse voo coletivo aqui nesses próximos 3 dias. A gente convidou para essa mesa uma pessoa fundamental para a HCTE, que é a Mayra Frois. Segurou aí por 4 anos a nossa pós-graduação num momento muito delicado. Já está vendo? Já viralizei. Mária segurou a gente nesse momento super delicado e, mais do que isso, né, se dedica como professora, como orientadora, como pesquisadora ao desenvolvimento do HCTE e tem essa história para nos contar. Por isso, a gente achou fundamental, de um lado, trazer a Mayra para ela contar toda essa história, mas também homenageá-la pela força que ela trouxe para o HCTE, pelas características de novidade e de acolhimento que ela trouxe. Ela ampliou um curso que já era muito interessante, né? Mas teve essa sensibilidade de dar conta de sair apenas do pequeno núcleo das ciências naturais, né? E se espraiar para as ciências sociais, para as ciências biológicas, para as ciências sociais aplicadas. Então, para a gente poder circular e, mais do que isso, trabalhar profundamente nas várias epistemologias que a gente hoje consegue carregar dentro do HCTE. Então, queria convidar todos para ouvir a Mayra e também o Sérgio, que vai estar aqui com a gente online, né, de São Paulo, e que, na ocasião adequada, será devidamente apresentada. Então, Mayra, por favor, para você abrir a nossa mesa. Se ele falhar, você pega ele. Gente querida, agradecendo essa abertura emblemática que a Maria está nos concedendo aqui, e as palavras que basicamente um reconhecimento que está além do que eu possa ter feito pelo programa. Nós todos fazemos coletivamente pelo programa, então eu agradeço muito o reconhecimento e quero compartilhar
com todos os colegas e com os estudantes que nos acompanharam ao longo de todos esses 20 anos, né, uma parte dos quais eu não conheci no HCTE. Adoraria poder contar a história do HCTE de uma forma mais aprofundada e sistemática, mas eu não me sinto em condições. Agora eu vou levantar bolas aqui ao longo da minha breve apresentação, que vão suscitar questões que eu acho que são importantes para a gente discutir nessa mesa de abertura, e que basicamente vêm desse tempo em que eu tive na coordenação do HCTE. Claro que algum olhar para um passado que eu não vivi, eu também vou procurar dar, mas a minha pernada aí é muito curta. Se a gente puder... Vai nessa. Com fio é menos tecnológico, mas funciona. Se a gente puder ter a apresentação. Obrigada. Obrigada. Assim. Bem, então eu vou falar um pouquinho desse HCTE aos 20 anos, né? Uma vez que a gente toma como base, e aí é importante colocar para vocês, que a gente está tomando como base o credenciamento do HCTE na CAPES, que aconteceu em 2005. Mas, na verdade, o programa, como o programa HCTE, ele remonta a 2002. Mas a gente reporta 2005 pelo surgimento do HCTE dentro do sistema CAPES de avaliação de programas de pós-graduação. Nós começamos com alguns perfis muito conhecidos na universidade, e que, basicamente, são perfis masculinos. Então, nós temos o HCTE nascendo como um programa basicamente de homens. E, em geral, homens de meia idade para cima, quer dizer, já com uma carreira estabelecida, já tendo contribuído dentro das suas respectivas disciplinas, das suas respectivas áreas, e aí resolveram alguns fertilizar tendências de pensamento e desejos de ampliar as discussões para o mundo da história da ciência e da história da técnica. Parece que a epistemologia teria surgido um pouquinho depois. E, basicamente, nós temos, nesses perfis masculinos, uma presença quase que absoluta de engenheiros, de graduados em engenharia ou graduados em alguma área de exatas, mas tendo pós-graduado na engenharia. Bem, então esse é o perfil. A gente tem aqui algumas figuras das quais a gente sente muita saudade, que nos deixaram em passado mais ou menos recente. Então, eu queria aqui render um tributo ao Luiz Pinguelli Rosa, que foi um dos fundadores, e ao Ricardo Kubrusli, e também o Saul, que eu conheci muito pouco, o professor Saul, esse segundo ali da esquerda para a direita, um professor de filosofia, e que nos deixou um pouco mais cedo que esses dois outros professores. Nós temos ali também o Filgueiras, e nós temos o Luiz Alfredo Vidal e o Ildeu de Castro.
Bem, isso foi, digamos, uma amostra representativa do HCTE até 2010. E eu descobri, pesquisando os recônditos da Sucupira, que é a plataforma que gerencia os programas, relatórios, etc., avaliações dos programas de pós-graduação que estão credenciados na CAPES, eu descobri que a minha entrada no HCTE foi instaurada no ano de 2010. E eu estou colocando aqui a minha figura, vocês me perdoem colocar a minha figura, mas colocando também a Nádia, que aposentou tem alguns anos atrás. Mas por que as duas? A Mayra e a Nádia... Ai, meu Deus. Paraense. Ufa. A Nádia Paraense e a Mayra, porque nós fomos as primeiras mulheres a entrar para o quadro do HCTE em 2010. Isso é bastante significativo. Eu gostaria que vocês tivessem uma visão de sensibilidade para a universidade, que além de branca, ela excessivamente branca ainda hoje, nós temos a universidade, sobretudo os nichos de pós-graduação, tomados por homens ainda em geral, sobretudo nos postos mais elevados de gerenciamento, de pesquisas, etc., nas estruturas de gestão mais superiores, né? Bem, então eu vou falar um pouco, eu estou levantando, vejam que eu estou levantando alguns assuntos, né, alguns aspectos da história do HCTE. E aqui eu vou aprofundar um pouquinho em questões que para nós são caras, que são questões epistemológicas, são questões o quanto nós representamos dentro do HCTE, tanto o corpo docente quanto o corpo discente, áreas, diferentes campos da ciência, diferentes campos de conhecimento reconhecido pelas academias. Bem, então aqui o que eu trago para vocês é uma análise que eu fiz segundo as áreas principais de conhecimento da tabela do CNPq, que ainda, por incrível que pareça, ainda é válida, e para a qual, inclusive, inexiste o interdisciplinar, acreditem, inexiste o interdisciplinar, assim como inexiste o termo tecnologia como um definidor de área. Então, nós temos, assim, isso só para citar alguns problemas dessa petrificada tabela de conhecimentos do CNPq, que ainda é a nossa referência. Mas, em 2004, nós tínhamos... parênteses. Quando você entra na Sucupira e você vai olhar o perfil de professores em 2004, eu fiz uma amostra, tá? Peguei 2004, 2008, 2012, 16, 20 e 24. Então, de 4 em 4 anos, apesar da avaliação, inicialmente, ela era trienal, não era quadrienal, a avaliação do programa. Mas eu peguei uma amostra simplesmente que ilustrasse o perfil de professores em cada um desses anos, em termos das suas formações, em graduação, pós-graduação, aí tem tudo. Graduação, pós-graduação e mestrado e doutorado e, eventualmente, pós-doutorado. Então, os somatórios dos percentuais não vai dar 100, né? Bem, o que a gente percebe é que, em 2004, a gente tem Ciências Exatas da Terra e Engenharias. Os 4 docentes que compunham o HCTE nessa época. Tá? Todos eles, em algum segmento das suas formações acadêmicas, tinham engenharia. 100%, reparem, tem 100% ali o vermelhinho. O vermelhinho corresponde a engenharias. Nós temos 25% de exatas e da terra, e nós temos, está faltando umzinho ali, que é
Ciências agrárias, talvez. Não, ciências exatas, até ciências biológicas. Tá faltando alguma coisa. Ciências humanas? Ciências humanas, ciências humanas. É porque a legenda ali está truncada, tá? Ciências humanas, aquele azulzinho mais claro. Bem, então eles têm uma formação que não é um monobloco, no entanto, ela é muito pouco diversa. Relativamente falando, quando a gente vai de 2004 até 2024. Então, o que a gente vai observando? Exatamente isso. Em 2008, você entra com as ciências biológicas, acho que é isso, e a gente, em 2012, a gente já entra com as ciências sociais, eu não estou conseguindo ler mais essas legendas, mas, enfim, o que a gente está percebendo é que, conforme a gente avança no tempo, essa proporção das engenharias ela vai diminuindo. A proporção de ciências humanas, de formação em algum nível dos professores na grande área de ciências humanas, ela vai aumentando. Assim como a proporção de ciências, de professores que passaram por ciências exatas e da Terra em suas formações, se mantém alta sempre. Então, é interessante que o programa é um programa que tem uma história fortemente atrelada ao Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza e ao CT. A representação das engenharias, que basicamente marcam o Centro de Tecnologia, o CT, ela vai diminuindo ao longo do tempo. E a representação das ciências matemáticas e da Terra, ou seja, das ciências naturais, ela vai, de certa maneira, vai se mantendo. Na média, ela vai se mantendo. E das ciências humanas, a gente observa que vai aumentando com o tempo, que é esse azul mais clarinho, tá? O azul médio é ciências exatas e da Terra, e o vermelho é engenharias. E os outros campos de conhecimento, as outras áreas de conhecimento, elas começam a aparecer de forma significativa no quadro de docentes do HCTE, o que a gente conclui que a diversidade do nosso corpo docente, em termos das suas formações acadêmicas, ela vai aumentando enormemente com o tempo. E, quanto às áreas de formação, também fiz uma amostra e uma análise das áreas de formação dos doutores do HCTE. E o que a gente tem é também um cenário bem parecido. A gente começa com... não com o monobloco, novamente, a gente não tem um monobloco. As áreas de formação dos doutorados do HCTE, claro que a gente vai coletar a graduação e o mestrado. Então, considerando-se esses dois segmentos que teriam contribuído para os doutores formados em 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, o que nós temos é uma redistribuição das áreas de endereçamento formativo, de graduação e pós-graduação, no caso, mestrado, de maneira a incluir muito mais campos do CNPq, conforme a gente vai caminhando de 2008 para 2024, e a gente percebe isso, que o gráfico vai ficando colorido. Repare que o percentual das engenharias vai diminuindo também, dentre os estudantes de doutorado que se formam no HCTE nesses anos. Tá? Então, a gente tem uma mudança de perfil epistemológico dentro do HCTE, que ela não só se altera para o quadro de docentes, como também se altera para o quadro de doutorados, de estudantes que concluem o curso. Está muito claro também que a gente tem alguns campos, eles se alargam, como os campos de ciências humanas, por exemplo, nas formações de origem, né? E de ciências sociais aplicadas, enfim, a gente tem alguns campos que vão se alargando com o tempo. Isso significa que o HCTE ele está sendo um atrator
que vai se transformando ao longo do tempo em relação ao interesse dos nossos pós-graduandos em cursar o HCTE nesses saltos históricos que estão aqui ilustrados para vocês. O que nós podemos concluir aqui? É um programa interdisciplinar? Sim. É um programa em que tanto os professores quanto os estudantes, eles carregam uma diversidade de formações, não só no conjunto deles, como eles próprios combinam formações em grandes áreas diferentes da tabela CNPq em suas trajetórias. Ou seja, nós somos interdisciplinares na acepção ampla do termo, ampla, profunda do termo. E nós atraímos perfis de estudantes que também têm, em geral, essa tendência nas suas formações. Eles carregam repertórios de formação variados individualmente, no caráter individual e quando a gente considera o coletivo de estudantes. Então, é um programa, repito, interdisciplinar, associando grandes áreas, eu queria realçar isso, associando grandes áreas do CNPq, da tabela do CNPq. Não é associando especialidades da tabela do CNPq. É interdisciplinar associando grandes áreas do CNPq. Então, isso coloca o HCTE dentro de uma condição muito, muito, muito especial. E um ponto muito, muito, muito fora da curva. E aí a gente se pergunta, bom, nasce como um programa de história da ciência e das técnicas e epistemologia. Será que ele fica nisso só? O que vocês acham? Já é muita coisa, mas tem sempre um puxadinho, vai sempre além. Bem, nós temos, segundo as titulações dos docentes, nós temos, em 2021, os docentes de 2021 a 2024, nós temos alguns poucos que são de áreas únicas. Então, o quadro desse quadriênio 2021 a 2024, que, aliás, é o último quadriênio que está sendo avaliado, cujas produções do HCTE estão sendo avaliadas, e o HCTE como um todo, agora, nesse momento, lá em Brasília, pela CAPES, né, pelos comitês de avaliação da CAPES, nós temos que... Nossa Senhora! 30% do nosso quadro de professores desse quadriênio vieram de uma única área. E aí a gente tem ciências biológicas, sociais aplicadas, exatas e da terra e ciências humanas. Quer dizer o seguinte, nos seus currículos de formação, eles fizeram graduação, mestrado e doutorado, eventualmente um pós-doc, sempre no mesmo grande campo do CNPq. No entanto, nós temos 70% dos professores desse mesmo quadro que combinam grandes áreas do CNPq em suas trajetórias formativas. Então, essas grandes áreas, elas estão ali no gráfico à direita de vocês e estão representadas pelo diagrama de barras, pelo histograma, né, diagrama de barras, em que nós temos uma distribuição que se dá ainda muito maior em ciências exatas e da terra e ciências humanas, mas também significativa nas outras ciências, como engenharia, ciências biológicas, ciências da saúde, linguística, letras e artes, ciências sociais aplicadas. Ciências agrárias nós não temos nenhum nome ainda no HCTE. Bem, nós temos 4 linhas de pesquisa que estão relacionadas à esquerda de vocês, de cima para baixo, ciência, tecnologia e sociedade, historicidade e saberes tecnocientíficos no Brasil, história e filosofia das ciências naturais e da matemática, epistemologia lógica e teorias da mente. Essas linhas nasceram com o HCTE. Elas foram definidas desde o início.
E o que nós temos é uma distribuição de professores, né, vinculados a essas linhas, que é uma distribuição hoje, né, esses dados são agora, de 2024, é uma distribuição relativamente equilibrada. Novamente, vocês vão observar, Mayra, não está dando 100%. Esse diagrama de pizza não dá 100%, sim, porque nós temos professores que se identificam com mais de uma linha de pesquisa. Isso é espantoso? Não. Isso é espantoso para a maioria dos programas de pós-graduação. Para o HCTE, não. Por quê? Porque justamente aí eu remonto aos dados que eu acabei de mostrar para vocês atrás, é um programa interdisciplinar, em que os professores associam grandes áreas do conhecimento, conforme definidas na tabela pré-histórica do CNPq, eles associam essas grandes áreas nas suas trajetórias formativas. Então, é natural, por mais que essas linhas são interdisciplinares. Se nós lermos com cuidado, eu não vou fazer isso aqui porque vai tomar muito tempo, mas nós vamos ver que elas são flagrantemente interdisciplinares. Mas reparem que a interdisciplinaridade dessas linhas não dá conta da interdisciplinaridade dos nossos professores. Eles se identificam com algo que vai além do que cada linha consegue já abarcar. Bem, e aí eu gostaria de fazer aqui uma apreciação com vocês, que também dá para se observar visualmente, né? Ciências exatas e da Terra e ciências humanas, elas predominam em todas as linhas de pesquisa do HCTE, mas observem que a gente tem um colorido, né? Claro que tem linhas como CTS que apresentam uma especificidade um pouco maior, e ele apresenta, por exemplo, tinha, né, em 2024, uma fração das engenharias bastante significativa, que vai ficando mais minguadinha nas outras linhas. E tem menos coloridos, né? Tem menos, por exemplo, ciências biológicas não está presente, linguística, letras e artes também não. Então, mas a gente tem as outras, cada uma delas apresenta alguma especificidade, mas reparem que elas são plurais em termos das linhas de pesquisa que participaram das formações dos seus respectivos professores. Bom, eu acho que eu consegui dar a vocês alguns insumos que nos permitem entender que o HCTE é interdisciplinar. Ele não é simplesmente um programa de história das ciências e das técnicas e epistemologia, o que já seria sofisticadíssimo, é um simplesmente altamente sofisticado. Ele vai além disso. E não que essa história das ciências, epistemologia, história das técnicas, são campos interdisciplinares, não há dúvida. Mas é como se a gente nunca tivesse exatamente dentro de nada. A gente tem sempre uma sobrinha para o lado de fora, a gente está sempre sobrando para algum outro lugar. Tá? Bem, agora eu queria que a gente viajasse um pouquinho na última reforma que a CAPES promoveu nas suas câmaras, no caso, a área interdisciplinar. O HCTE está na área interdisciplinar da CAPES, que é subdividida em câmaras. E agora, em 2024, eles fizeram uma pequena reforma, o HCTE saiu de Ciências Sociais e Humanidades e continuou na Câmara 2, mas agora uma Câmara 2 repaginada para Sociais, Culturas e Humanidades. Eu já vou comentar, tudo bem, já vou comentar. A Câmara 1 é Políticas e Desenvolvimento de Territórios. A Câmara 3 é Engenharia, Tecnologia e Gestão. E a Câmara 4 é Saúde e Biológicas. Eu não sei se vocês dividem comigo a estupefactação de se deparar com essas divisões como divisões interdisciplinares. É como se a gente tivesse resolvido fazer uma trama pluriepistêmica, e aí a gente organiza tudo direitinho em áreas da tabela pré-histórica do CNPq e corta em fatias.
basicamente, não, eu diria que é um atentado à inteligência dentro de uma avaliação epistemológica primária que a gente possa fazer. E é claro que quando a gente olha ali para a Câmara 2, Sociais, Culturas e Humanidades, isso do HCTE não cabe aí, né? O HCTE talvez tenha um pezinho ali dentro. Mas o resto está para fora. Ele está sobrando para a Câmara 1, para a Câmara 3, para a Câmara 4, e para uma Câmara que deveria ser realmente interdisciplinar. Então, eu queria colocar essas pérolas para vocês, para que a gente... não é uma crítica à CAPES, sim, é uma crítica aos colegas que estão endereçando essa política de divisões, né, de formalização de áreas e câmaras, etc. É uma crítica, mas é uma crítica a nós, que precisamos nos levantar para brigar. A gente precisa brigar no sentido bom, precisa trabalhar junto com eles, precisa trabalhar para que essa mentalidade ela se alargue. Nós temos um trabalho a fazer que vai além do HCTE agora. O HCTE está andando com as suas perninhas ainda, eu diria, é um garoto de 20 anos, mas já está caminhando com as suas perninhas e é hora de começar a ser gente grande nesse sentido. Tem que se tornar maduro o suficiente para começar a conversar com os nossos pares e ímpares, para que a gente possa promover uma abertura epistemológica dentro dos nossos órgãos de fomento, dos nossos... que trabalham para caramba também. A verdade é essa. Nós trabalhamos muito, eles também trabalham para caramba. A gente precisa juntar forças, mas a gente precisa abrir um canal de fala. E isso não é possível fazer isso sem quebrar ovos. A gente vai precisar vencer barreiras muito... Isso não se instaura à toa. As resistências são gigantescas. E as resistências, elas, em geral, têm a ver com sistemas de poder. Então, é isso que a gente vai ter que enfrentar. Os sistemas de poder instalados, eles são subreptícios, eles são meio escondidos, em geral, e a gente vai precisar enfrentar isso. Bem, por fim... Assim, as distribuições pelas câmaras dos programas de pós-graduação no Brasil, está na ficha de avaliação da CAPES para a área interdisciplinar. E aqui os programas, as notas dos programas interdisciplinares, a gente vê que a gente está nesse grande pool ali de 45,1%, são os programas nota 4. Os programas interdisciplinares, na verdade, eles dificilmente conseguem galgar, a não ser que eles sejam devidamente disciplinares, eles não conseguem galgar grandes espaços dentro da avaliação da CAPES, tá? Então, o nosso lugar 4, muito provavelmente vai se manter na minha perspectiva. Bem, a CAPES, e compartilho isso com vocês. Eu mandei isso para a CAPES, tá? Importantes premissas para a organização e implementação de espaços dialógicos de problematização da ciência intertransdisciplinar encontram-se invisibilizadas pelos sistemas de apoio à pós-graduação e pesquisa no Brasil. As realizações das pesquisas abarcadas em programas interdisciplinares dependem de novas metodologias e de epistemes de interface que permitam a combinação entre áreas e, frequentemente, grandes áreas de conhecimento. A pesquisa interdisciplinar ocupa o posto de recurso científico de urgência diante do esgotamento evidente dos paradigmas atuais e hegemônicos no chamado norte global da ciência contemporânea. Portanto, a pós-graduação, representada por seus cursos, seus pesquisadores e agências reguladoras, precisa abrir-se à facilitação, estímulo e reconhecimento da importância da ciência e da formação científica interdisciplinar de alta complexidade.
Sua validação à altura, em lugar de excelência, ao invés de confinada, a generosidade dos espaços alternativos pela comunidade científica, é o que nos permitirá amadurecer sua contribuição para que possa produzir os desejáveis efeitos positivos em toda a rede pluriepistêmica de conhecimento e de poder social, contra as ameaças ao humano, à humanidade e ao planeta, frente às quais hoje estamos instados simplesmente a tentar sobreviver. Vamos continuar tentando sobreviver no HCTE? Urge que a pós-graduação interdisciplinar no Brasil seja percebida, problematizada e valorada dentro de uma nova moldura de critérios qualificadores, especialmente considerados no exercício avaliativo de nossas agências de fomento, representadas em nível nacional pela CAPES. Por outro lado, entendemos que os próprios programas e seus respectivos cursos de pós-graduação demandam reflexões profundas do que implica em níveis de missão, pedagogias, metodologias e pesquisas o selo interdisciplinar. O selo interdisciplinar não é mais do mesmo. A consciência epistemológica do lugar classificado por sua natureza interdisciplinar stricto sensu e suas consequências para a formação, a pesquisa e os tipos de produção está muito aquém do necessário, essa consciência epistemológica urgente. Portanto, urge abrirmos espaços de troca de experiências de base que acolhe e priorize os debates conceituais, filosóficos, científicos e educacionais, envolvendo coletivos de pesquisadores e programas interdisciplinares, sistematizando e fundamentando, assim, as necessárias ações de ajuste de escopo avaliativo, a forma com que somos avaliados junto aos nossos órgãos reguladores e de fomento à pós-graduação e pesquisa no Brasil. Recado dado. Obrigada, gente. Gente, queria aproveitar para anunciar a presença da diretora do NCE, Angélica Dias, que tem nos apoiado absurdamente. A gente existe por causa do apoio do NCE, que nos acolhe já há muitos anos. Então, Angélica, obrigada. Agora, eu queria passar a palavra para o professor Sérgio Byron, mas antes de passar a palavra, eu vou contar para vocês quem ele é. E por que diabos que a gente chamou o Sérgio Byron aqui, que foi escolha da nossa colega Marta Simões, que sempre tem ideias maravilhosas. O Sérgio Byron, ele é livre docente da Escola de Comunicação e Artes da USP. É professor de uma pós-graduação talvez mais irmanada, né, de todas da área, com o HCTE. A pós-graduação chama-se Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, da FEFELESTE, da USP, né? Onde ele exerce atividades docentes, de pesquisa, nas temáticas do audiovisual, da hipermídia e da produção partilhada do conhecimento. Possui doutorado em ciências pela FEFELESTE, também da USP, e pós-doutorado em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo. O Sérgio, ele é líder de um grupo, né, de um centro que chama Centro de Comunicação Digital e Pesquisa Partilhada, e tem publicado muitos livros, entre os quais eu vou ler aqui os títulos que ele mesmo destacou, que é Hipermídia, em 2011, Imagens da Cultura e Cultura das Imagens, em 2007, Antropologia Visual e Hipermídia, também em 2007, Interdisciplinaridade, em 2002, Psicanálise e História da Cultura, em 2001, Texturas Sonoras, dentre outros. Ele também criou e produziu vários filmes e hipermídias. Entre os anos de 2019 e 2022, foi coordenador do Diversas, um núcleo de pesquisa em diversidade, intolerância e conflitos. Alguém com esse perfil tem que ser, né, convidado para a HCTE. E alguém com esse perfil tem muito a falar sobre o que é ser interdisciplinar, e a gente quer ouvir o Sérgio. Bem-vindo, Sérgio.
Maravilha. Muito obrigado, Maria Malta, pela apresentação. Vocês me ouvem bem? Muito bem. Bom, muito bem. Eu queria começar agradecendo o convite à professora Marta Simões, à professora Mayra Frois e a você, Maria Malta, pela apresentação, pelo acolhimento. Eu preparei uma apresentação, ela estará disponível para quem se interessar, e eu acho que a gente já pode começar apresentando. Vou pedir para o nosso Tiago colocar a apresentação na tela. Perfeito. Muito bem. Eu começo, então, explicando um pouquinho melhor, e depois dessa fantástica apresentação da Mayra, realmente há muita coincidência e muita relação entre os programas. Eu estou hoje na coordenação do Diversitas, Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, onde eu já fui coordenador no passado, e o Núcleo Diversitas surge junto de uma proposta de um programa de pós-graduação, isso em 2012, que é o Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades. Né? Aqui eu pus as telas, né, de abertura no site, pus os endereços todos, então, para quem se interessar depois, eu mando a apresentação para vocês distribuem e podem navegar um pouco em todas as atividades que estão acontecendo no Diversitas. Nós temos, e na pós-graduação, nós temos reflexões sobre racismo acontecendo agora, por meio de um livro publicado pela professora Gisele, que é da EASH, né, portanto, da Faculdade Interdisciplinar, já, na sua essência. Temos um seminário que se chama Potências Negras, acontecendo agora. Para o mês que vem, temos um seminário grande, por sinal, que está sendo organizado pela professora Elcenir, a respeito das pessoas com deficiência. Dentro do Diversitas e da pós-graduação, nós temos o Nujur Diverso, que é um núcleo de justiça restaurativa e comunidades tradicionais, que também tem crescido bastante, junto com a OAB São Paulo, com a Comissão de Justiça Restaurativa da OAB, e inúmeros colegas que desenvolvem pesquisas, que é interessante isso, e já começando uma reflexão pela área interdisciplinar. Eu acompanho a área interdisciplinar desde os anos 90, quando ainda se chamava multidisciplinar pela CAPES. Eu era do programa de comunicação e semiótica da PUC, que já tinha uma proposta interdisciplinar naquela época, trabalhava com corpo, trabalhava com cinema, trabalhava com literatura, trabalhava com ciência. Inclusive o programa de pós-graduação História da Ciência surge, da PUC de São Paulo, surge a partir da comunicação e semiótica, de um grupo de professores. E só para citar uma curiosidade dessas questões institucionais, né, marcadas pela CAPES, a área de comunicação começou a questionar o que seria a área de comunicação, né, porque à época nós recebíamos muito questionamento qual era o objeto de pesquisa da área de comunicação. Então, o que aconteceu foi que a área de comunicação, a partir do final dos anos 90, início dos anos 2000, começou a apertar cada vez mais o tal objeto de pesquisa, e vários colegas começaram a sair, né, do programa de pós-graduação em comunicação e semiótica, porque cinema não é comunicação, é arte, corpo não é comunicação. Então, as publicações todas, né, que surgiam na área
corpo dança, corpo performance e assim por diante, tinha muita dificuldade para comprovar a produção científica para CAPES. Inclusive, a faculdade, né, que a PUC lançou, né, relacionada a corpo, saiu também do programa de comunicação e semiótica, de professores que estavam no programa de comunicação e semiótica, e portanto, foi sempre essa briga de dar, vamos dizer assim, uma justificativa plausível em nível de produção científica para os próprios colegas da CAPES, que muitas vezes, né, estão revisando e sempre com problemas as áreas científicas, né? Então, este é o lugar de onde eu falo. O nosso programa de pós-graduação começou a trabalhar já faz 5 anos com 80% de vagas para políticas afirmativas, e num ano 80%, no outro ano 50% das vagas da pós-graduação para políticas afirmativas. Isso, na USP, depende apenas de uma decisão do colegiado. Se algum colegiado resolver trabalhar com 100% das vagas para políticas afirmativas, tudo bem, né? É legítimo. Nós começamos, portanto, essa empreitada e começamos a desenvolver uma série de questionamentos dentro da proposta interdisciplinar, vamos chamar assim de linguagens científicas, né? Portanto, começamos a questionar a forma de produção e de socialização do conhecimento com base na metodologia clássica, na metodologia tradicional do ensino e da pesquisa científica. Então, a minha apresentação vai um pouco por aí, quer dizer, mostrar para vocês um pouco das experiências que nós desenvolvemos no programa de pós-graduação e no Diversitas. O Diversitas é um núcleo de apoio à pesquisa, portanto, assim, eu acho que é importante também destacar, até para conversar com a apresentação da professora Mayra, que nós temos professores de várias áreas da universidade, de várias unidades. Então, tem da filosofia, da educação, da história, da comunicação, da computação, do direito, da medicina. São quase 50 professores associados ao Diversitas. E a pós-graduação. Então, quer dizer, praticamente todos os professores que atuam no núcleo, no NAP, atuam também na pós-graduação, né? A proposta, uma das propostas centrais que nós começamos a trabalhar foi o que nós nomeamos de produção partilhada do conhecimento, que parte do princípio que o saber oral, corporal, detém uma forma tão complexa ou mais que o saber científico institucional. Então, a gente começou a trabalhar com esse parâmetro, influenciado por várias propostas filosóficas, teóricas, né? Enfim, construímos essa proposta. A experiência com as comunidades tradicionais, que nós temos desde o início do ano 2000, eu, especialmente, já comecei na semiótica, esse trabalho com comunidades indígenas e comunidades afro-brasileiras, trouxe uma revisão profunda, desde da base de conceitos filosóficos de tradição europeia, como o que é o ser, o que é o conhecimento, o que é a natureza, né? O que é a lógica, na medida do possível, e nós fomos agraciados por essa expressão Boi Bororo, Panuri Paierudua, Mako Bubiag, que é uma tradução para o Bororo de produção partilhada do conhecimento,
e que faz uma referência ao conhecimento como uma construção coletiva, né? O que é um problema, e, curiosamente, talvez maior nas humanas do que nas chamadas exatas e biológicas, né? Então, eu vou falar um pouco dessa produção partilhada do conhecimento, mas antes, eu queria destacar um exemplo apenas de que no enfrentamento da questão da interdisciplinaridade, não só nós encontramos esse problema destacado pela Mayra, né, das classificações das grandes áreas interdisciplinares da CAPES, mas também nós começamos a questionar a pesquisa de cada colega como uma pesquisa interdisciplinar. Então, de certa maneira, a própria pesquisa, para estar no caminho da inter ou trans, ela deve ter uma proposta, por exemplo, bibliográfica interdisciplinar, né? Então, os exemplos que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, eles simbolicamente, porque é claro que aqui tem uma visão bem, vamos dizer assim, sintetizada, né, do universo bibliográfico com o qual nós trabalhamos, mas eles reúnem trabalhos de estudos de cinema, estudos ameríndios, evidente que uma série de textos e de proposições filosóficas, antropologia visual é uma área que foi muito importante, continua sendo importante para nós, né, e mídias de uma forma geral, e eu já vou explicar por que mídias, e história da cultura e estudos culturais. Então, de certa maneira, essas temáticas bibliográficas, elas possibilitam uma reflexão interdisciplinar no próprio projeto desenvolvido, né? Essa fotografia bibliográfica, ela está muito mais perto das pesquisas que eu coordeno, assim como teria uma outra fotografia se fosse um colega, né, do programa conversando com vocês. Essa reflexão, e eu vou passar rápido por isso, trouxe enunciados históricos e filosófico-teóricos que são a base, de certa maneira, da nossa reflexão, né? Portanto, nós começamos a questionar grandes organizações institucionais da ciência, os limites que elas impõem, para criar, consequentemente, propostas de renovação dessas estruturas institucionais, né? E para falar nessa renovação, eu queria citar apenas um texto do Mbembe, no Crítica da Razão Negra, onde ele diz: não é demais recordar que de uma a outra ponta de sua história, o pensamento europeu sempre tendeu a abordar a identidade não em termos de pertencimento mútuo, copertencimento ao mesmo mundo, mas antes na relação do mesmo com o mesmo, do surgimento do ser e da sua manifestação em seu ser primeiro, ou ainda em seu próprio espelho. Então, há um questionamento profundo dessa trajetória institucional que se constrói na Europa, dentro das universidades e, em última análise, na base de questionamentos filosóficos, no sentido de que é preciso renovar, e estando no Brasil, é mais preciso ainda renovar essas estruturas de produção e de socialização, que eu acho que é tão importante quanto a produção do conhecimento científico. Então, eu vou passar rapidamente por isso, depois por esses enunciados, depois eu volto a insistir, eu deixo à disposição a apresentação, ou para aprofundar. Cada tela que eu vou mostrar agora tem uma longa trajetória de pesquisa, mas nós começamos a trabalhar, por exemplo, as transformações epistemológico-cognitivas que aconteceram no interior da própria Europa. Então, entre os séculos XVI e XVIII, teve uma passagem, vamos dizer assim, da noção de um ser coletivo à direção da construção de um conceito de sujeito cognoscente.
É interessante ver como na Europa mesmo, no universo de produção de conhecimento, se rompe com a coletividade como algo legítimo de produzir conhecimento científico para a valorização cada vez maior da subjetividade do pesquisador, do cientista, ou, se quiserem, num conceito mais ainda adaptado ao século XVI, XVII, do sábio, né? E a ruptura entre as capacidades do juízo lógico e formal com o que pode ser nomeado a experiência estética, né? Portanto, aqui tem a obra do Kant e toda a filosofia do século XVIII, que constrói Kant, sem dúvida, maravilhoso como organização e sistematização. E sistematização do conhecimento e dos juízos. No entanto, essa ruptura significou o afastamento dos meios acadêmicos, o que acontecia até o século XVII, um afastamento da experiência estética, né? Não dá para aprofundar isso, pode ficar para um outro momento, e do saber oral, cultural, que estavam dentro da experiência de produção de conhecimento, né? Bom, essas rupturas institucionais, portanto, uma organização institucional que privilegia, como a gente sabe, no século XVIII, cada vez mais a racionalidade, né? Portanto, o pensamento passa a ser formalizado por um modelo específico de escrita metodológica, cada vez mais. E, por outro lado, as experiências estéticas, chamadas sensíveis, passam a ser apropriados institucionalmente somente pela área, vamos dizer assim, chamada de belas artes, né, um lugar primordial da ficção, do predomínio das expressões imagéticas e sonoras. Então, novamente insistindo, houve uma ruptura institucional com as visões de mundo do nomeado sensus comunes na filosofia, que a gente associa com cultura oral, corporal, inclusive, igualmente por parte da ascensão do processo de racionalização de um método científico que vai sendo construído ao longo do século XVIII e se institucionaliza com o início das pós-graduações contemporâneas do início do XIX, né? Portanto, há um afastamento cada vez maior do conhecimento, das formas de conhecimento expressas no cotidiano das culturas orais, corporais, né? Então, por um lado, instituições se desenvolvem mais especializadas nas manifestações artísticas, como, por exemplo, os museus modernos e contemporâneos, e há um acirramento da relação entre experiência estética, subjetividade e criação artística. Por outro lado, há um desenvolvimento formal da disciplina metodologia científica, normatizada, como a gente sabe, a partir de uma noção de verdade advinda, sobretudo, das ciências da natureza, né? Onde foi institucionalizado esse processo, principalmente nas pós-graduações nas universidades, né? Então, quando a gente chega nos séculos XIX e XX, portanto, nós já temos instituições muito fortes ligadas à arte, onde há um predomínio ali da experiência estética como uma forma de expressão e conhecimento, e, de outro lado, uma pasteurização, uma homogeneização da noção de documento científico, por exemplo, que passa a controlar hermeneuticamente o mundo das imagens, das corporeidades e das sonoridades, né? Então, nesse sentido, a gente sempre realça essa sabedoria, essa ruptura, onde a experiência estética e o saber oral transformam-se primordialmente em documentos ou objetos do conhecimento científico. Então, o que a gente começou a propor, né? A inserção da experiência estética como forma legítima de conhecimento nos ambientes institucionais de pesquisa e ensino. E a parceria entre o saber oral com as formas de produção de conhecimento nas instituições de pesquisa e ensino. Portanto, trata-se de uma parceria importante para ser desenvolvida
de conhecimentos que acabaram tomando um rumo absolutamente, né, separados, né, rumos separados, e, nesse sentido, a produção partilhada do conhecimento parte de 5 objetivos e propostas centrais. Então, a experiência estética no interior da produção de pesquisas científicas, a produção partilhada do conhecimento junto de comunidades da cultura oral corporal, tendo o audiovisual como mediação, eu já vou falar mais disso. Então, não dá o texto científico não pode ser considerado mediador com a cultura oral corporal. Não dá. Né? É impossível. Eu chego ao nível, com a permissão dos colegas, é claro, né, eu falo algumas coisas muitas vezes bem radicais, eu diria, e para provocar e criar, inclusive, uma discussão, eu cheguei já várias vezes ao nível de afirmar que uma tese sobre a cultura boi-bororo significa muito pouco para os boi-bororos, né? Quer dizer, significa muito para uma elite intelectual que pesquisa os indígenas e pesquisa os boi-bororos, significa um pouco ou até bastante para a educação, desde que sejam, evidentemente, socializados esses conhecimentos, mas, objetivamente, para os boi-bororos é difícil, né, esse retorno. A interlocução com uma pedagogia competente enquanto mediação dos saberes orais e educacionais formais. Então, a gente se preocupa muito com uma pedagogia que abra espaço para o saber oral estar dentro da universidade, porque a gente não sabe fazer isso. A gente não sabe receber um mestre de cultura oral na universidade, não pelos preceitos da metodologia tradicional. O desenvolvimento de ambientes digitais visando promover o encontro entre os saberes da cultura oral, literário e acadêmico, né? Portanto, a gente começa a desenvolver ambientes digitais junto das culturas orais, eu vou mostrar um pouco para vocês, e ações políticas que envolvem a CAPES, evidentemente, objetivando influenciar o poder público no sentido de buscar a aprovação de leis apropriadas, como foi a Lei Griot na gestão Gil, lá atrás, né, que garantam a inserção da cultura oral como parte constitutiva da formação educacional, científica e da cidadania brasileira. Né? Então, eu fiz esse esquema, que é mais ou menos a proposta, ele sintetiza mais ou menos a proposta. Do lado esquerdo, uma revisão dos fundamentos da metodologia científica, do lado direito, o universo da cultura oral, e na parte central, fazendo essa interlocução, a questão audiovisual, a questão hipermídia, que é um conceito que a gente usou, a experiência estética e o entorno, um universo interativo como uma mediação desses saberes. Né? Então, os resultados, alguns resultados alcançados, eu vou pedir para Mayra ou para Maria Malta me avisarem, né, pelo menos quando tiver 5 minutos restantes, né, da minha fala, porque como eu estou totalmente envolvido com essas questões, né, o dia vai embora. Então, um exemplo que a gente começou a trabalhar, né, foi um projeto que a gente chamou de Diadorim. Eu vou passar um vídeo, né, rapidinho. Eu não sei se vocês estão vendo as mudanças no vídeo. Como ao estudo do lugar. Vocês estão vendo o vídeo? Como é o nome do lugar onde vamos morar? Dia percebeu que era pouco dinheiro do Egito. Orou para poder namorar. Bom, eu espero que vocês estejam vendo o vídeo passando. Né? Esse vídeo é de um foi gravado de um ambiente digital. E o que foi esse ambiente digital? Foi o resultado de 34
mestrados e doutorados da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas sobre várias temáticas. Eu não estou vendo vocês, tá? Então, não sei se vocês estão mandando algum recado, mas só para esclarecer que eu posso ouvi-los, mas não vê-los. Então, o que nós fizemos com esses 34 mestrados e doutorados? Foram construídos contos com base nesses mestrados e doutorados, sobre a região do ABC, então, a questão ecológica na região do ABC, os movimentos sociais na região do ABC, a questão ligada à cultura na região do ABC, enfim, uma série de temáticas, né, que foram desenvolvidas em mestrados e doutorados, e foram desenvolvidos contos, e esses contos são narrados dentro de uma escola de Diadema, que foi construída em 3D, a partir do momento em que o estudante ouve o conto, baseado numa tese, ou em mais de uma tese, ele tem acesso ao texto do conto, e o texto do conto apresenta trechos das teses, né, das dissertações ou teses de doutorado. A reprodução disso foi bancada pela FAPESP, mas a produção em si não foi. O que esse projeto significa, né, para nós? E significou a socialização da pesquisa científica, passando paralelamente, ou até, se preferirem, por cima da lógica do material didático para a escola, feito por editoras, muitas vezes comerciais. Então, é um material didático que está baseado nas dissertações e teses, com uma linguagem profundamente lúdica e que vai direto para a escola. Então, esse foi um projeto, né? Nós começamos com o CEDIP... Você está ouvindo a gente? Estou ouvindo. Ah, tá. Não, é só para quando você puder ir concluindo, tá? Por favor. Ah, tá bom. Muito bem, então. Então, eu vou passar rapidamente pelas telas, com a permissão de vocês, né? O CEDIP, que tem esse endereço, né, tem um monte de exemplos que nós fizemos, né? A pesquisa Coroação de Reis Congo, que resultou junto das comunidades de 21 filmes, um ambiente interativo com esses filmes, né? Desenvolvido esse ambiente, a metodologia disso é muito interessante, junto das comunidades. Aqui eu tenho uma parte desse ambiente, mas não vai dar tempo para mostrar para vocês. A produção partilhada do conhecimento com os indígenas, por meio da qual a gente vai desenvolver trabalhos de interlocução do saber científico com o saber oral pelo audiovisual e pela construção de ambientes interativos. E aí tem vários resultados com os carajás, os boi-bororos, os chavantes. Também tem uma amostra aqui do ambiente digital desenvolvendo junto com as comunidades, os filmes desenvolvidos, o tipo de atividade que nós fizemos, o projeto Bacaro junto com os boi-bororo, né, que é um projeto interessantíssimo, né, filmes que falam da apropriação audiovisual por parte das comunidades, cursos na Universidade de São Paulo que traz o saber oral para conversar com, né, os estudantes, uma metodologia que nós pensamos que são as vídeos carta, né, entre estudantes de pós-graduação e professores e indígenas que estão aldeados. Tem uma série de exemplos na apresentação que eu posso mandar para vocês. Começamos a desenvolver defesas de doutorado e de mestrado nos terreiros. Aqui é o exemplo da defesa no terreiro, né, de Candomblé. Foi recente isso. As defesas na aldeia de mestrado e doutorado. Hoje nós temos 10 boi-bororos fazendo mestrado e ou doutorados aldeados, portanto, eles fazem
o mestrado e doutorado sem precisarem ir para São Paulo para fazê-lo, de vez em quando vão por alguma atividade, e os projetos de interdisciplinaridade digital, onde eu publiquei em 2024 o livro A Linguagem Digital em Expressão Acadêmica, onde eu questiono a necessidade da universidade, né, entrar nesse processo de produção de conteúdo com digital, principalmente essa questão. Projeto Texturas Sonoras, que teve a participação do Ronaldo Antunes, do Isidoro Blickstein, da Santa Ela, da Algária Matos, né? O projeto A Casa Filosófica, que não dá tempo para mostrar, mas é toda uma composição em 3D e de navegação, né, na Casa Filosófica, não dá para mostrar. O projeto Texturas Sonoras, que está no endereço do YouTube, esse é um projeto pessoal meu, e por fim, as disciplinas ativistas, que nós começamos a oferecer disciplinas de pós-graduação no centro de São Paulo, na região da Cracolândia, em teatros, como, por exemplo, o Teatro Mungunzá, feito de containers, né? E aqui tem uma série de endereços, né, de vídeos que documentam essas disciplinas ativistas. Então, é um material que eu posso disponibilizar para vocês, para a gente, talvez, conversar num outro momento, né? Eu ia mostrar um exemplo dessas videocartas, né? Mas fica para outro momento. Obrigado. Sérgio, muito obrigada. Eu penso que essas duas falas instigaram bastante a gente, né, para pensar, e agora a gente abre para que vocês possam fazer perguntas e a gente poder conversar com o Sérgio, com a Mayra, para a gente pensar essa questão do lugar da interdisciplinaridade, do lugar dessa multirreferência em termos de epistemologia no sistema universitário e no sistema de pós-graduação, em particular. Então, estou abrindo inscrições, a Priscila já se inscreveu, e quem quiser seguir o exemplo, né, Pri? A gente vai fazer assim, no máximo até 2 minutos as intervenções, para eles poderem ter tempo para conversar. Pode ser, gente? Pode ser isso? Pode ser? Então, vamos lá. Boa tarde, Mayra, Maria Malta, professor Sérgio. Foi um prazer ouvi-los, né? E a minha pergunta vai para o professor Sérgio, né? Eu gostei muito da ideia, né, que vocês já estão implementando, de defesas para além dos campos. Então, defesa no terreiro, defesa nas aldeias. A questão... Eu gostaria de saber muito como vocês viabilizam isso junto à universidade, porque a gente já tentou no grupo fazer algo parecido, e levar a defesa para a escola, que nem é um local tão... que quebra tantos paradigmas em relação a uma aldeia, por exemplo, ou a praça, ou a praia, e nós tivemos problemas de conseguir marcar a defesa, né? Então, eu gostaria muito de saber assim, como vocês conseguiram fazer isso com o sistema. A outra coisa que eu achei interessantíssimo também, e que são coisas que temos feito, a gente vem fazendo, mas não com nome, que são as disciplinas ativistas, exatamente. A gente faz e não coloca o nome, entendeu? Porque se a gente colocar, vão barrar, né? E já barraram. Então, a gente coloca outros nomes, né? A gente fala assim, ciência quadro a quadro, e trabalha ali, né? A gente... Como que vocês conseguiram legitimar o nome, né? Porque o nome é importante, né? Então, muito obrigada. Vamos deixar esse aí.
Obrigado pela pergunta. Eu não vi mais ninguém se inscrever. Então, enquanto o Sérgio responde, a gente se anima, não é isso? Vamos lá, Sérgio, fala um pouquinho para nós. Sim. Pois não, obrigado pela pergunta. São duas questões realmente bem complexas na instituição. Mas, assim, a gente tem enfrentado, na última década, uma série de desafios institucionais. E a gente está sempre buscando brechas na instituição para fazer isso, porque se tiver que convencer a instituição, né, nos seus trâmites burocráticos, a coisa complica muito. Então, por exemplo, o trabalho das defesas nos terreiros e nas aldeias indígenas, como que nós fizemos dentro da universidade, da USP. Né? A USP, desde antes da pandemia, mas principalmente durante e depois da pandemia, ela abriu a possibilidade de defesas online, né? Que foi, por sinal, o que possibilitou atender os indígenas, aldeados, que senão seria impossível. Quer dizer, pegar um indígena que entrou numa pós e dizer, olha, agora você tem que ficar 2, 3, 4 anos em São Paulo para fazer pós-graduação. Quer dizer, tirar esse indígena da aldeia e botar 3, 4 anos em São Paulo, eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? Sem muitos cuidados, porque a gente está sempre buscando financiamentos e estruturas, né, Então, o online foi o que possibilitou. Então, o que nós fizemos como desobediência civil, de certa forma? Eu digo que a banca, a defesa, vai ser online. E vai ser online. A banca vai toda para o terreiro. E do terreiro a gente transmite online. Então tem uma brecha, ou seja, a banca foi online, né? Mas ela está no terreiro. Então, esse é um espaço, né, que a gente tem encontrado tanto para os terreiros quanto para as aldeias. E, por enquanto, né, não tem como questionar porque está sendo online. E as disciplinas ativistas, nós fizemos um acordo com os teatros do centro de São Paulo, o Teatro do Pessoal do Faroeste, que infelizmente fechou pela especulação imobiliária na região ali do centro, e continuamos com o teatro da companhia Mungunzá, que tem uma história fantástica, né, fantástica, e criamos uma proposta de disciplina ativista que funciona, inclusive, com performance e com ações concretas dos pós-graduandos e dos professores com os coletivos do centro de São Paulo. Então, a gente tem parcerias com a Casa Florescer, que atende, né, mulheres trans, com os Paulestinos, que é um coletivo que funciona ali no centro de São Paulo também, no Teatro Mungunzá, com o Tem Sentimento, que atende mulheres trans de rua, né? Enfim, com vários coletivos, com a Craco Resiste. O Teatro Mungunzá fica do lado de onde era o fluxo da Cracolândia, então tem exemplos incríveis para contar da interação com essa população, mas a grande transformação foi tirar os alunos e os colegas do panteão uspiano que representa aquele campus. Então, o campus é maravilhoso, é perfeito, que bom que uma universidade tem um campus assim, mas tem que sair de lá, né? Tem que ir ao encontro dos territórios que estão envolvidos com a pesquisa. Então, por enquanto, não complicaram isso. Por quê? Porque foi oferecido um espaço em parceria com o programa de pós-graduação para que a disciplina acontecesse lá. Então, a disciplina de pós-graduação, que nomeamos disciplina ativista, porque ela vai para o território e ela tem atuação concreta em projetos locais,
né? Portanto, os trabalhos dos alunos que têm bibliografia, que têm, enfim, como um curso de pós-graduação, mas com ações junto dos coletivos. Professor, deixa eu só fazer mais uma perguntinha aí, nessa que o senhor está respondendo, né? Então, nessas disciplinas, vocês recebem a sociedade civil como um todo, é isso? Vocês recebem estudantes de fundamental, do ensino básico, do ensino médio. Vocês recebem todo o público, inclusive os pós-graduandos. É isso que eu estou entendendo? Não, o ensino fundamental não teve muita interlocução até agora, né? Mas com pessoas, inclusive professores do ensino fundamental, né, que se interessam em participar como estudantes, alunos especiais, né, não regulares, ou ouvintes da disciplina, sim. Então, as nossas disciplinas no centro de São Paulo, elas sempre têm um público muito maior do que os estudantes regulares de pós-graduação. Estudantes de ensino fundamental, não, né? Até porque é uma disciplina de pós, então tem toda uma discussão que está, evidentemente, num outro nível de maturidade, né, em relação ao conhecimento. Mas o projeto de Adorim, que eu falei para vocês, envolveu, o objetivo, era o ensino fundamental, saindo das pesquisas das universidades, produzindo material interativo para o ensino fundamental. Obrigada, Sérgio. Enquanto você respondia, a professora Isabel se inscreveu. Isabel Cafezeira vai fazer uma pergunta. Bom dia, professor. Obrigada pela palestra, foi maravilhosa. Obrigada, Mayra e Maria Malta. Eu queria fazer uma pergunta que serve para a Mayra, para a Maria Malta, para o professor Sérgio, que é sobre financiamento. A gente vem aqui no HCTE, numa iniciativa de diversificar o nosso corpo docente e receber pessoas que não teriam o perfil acadêmico, como a gente entende, para passar nas provas de seleção. A gente vem modificando a seleção do HCTE com esse objetivo. E o senhor falou dos mestres, da dificuldade da academia de receber os mestres da cultura popular, e a gente tem também aqui essa intenção, essa iniciativa. E temos o problema que eles precisam da bolsa. A gente vive esse drama do financiamento, porque para receber as bolsas, a gente tem que se enquadrar numa dinâmica acadêmica que não comporta. E sem a bolsa, a gente não tem como receber essas pessoas. Então, eu gostaria de saber se vocês também vivem esse drama e se há soluções, se há outras perspectivas que a gente possa combinar e pensar juntos. Obrigada. Respondo eu primeiro? Sim. Tá. Bom, financiamento é um problema assim gravíssimo, né? É um problema gravíssimo. Mas a gente faz o que pode dentro das possibilidades, né? O Diversas e a nossa pós-graduação tem uma visão bem progressista dentro da universidade em relação ao conhecimento científico, mas, por outro lado, tem resistências enormes, né? E a gente sofre dentro disso. Com as instituições de apoio à pesquisa, por exemplo, a FAPESP, nós entramos, a cada 10 projetos que a gente envia, um sai, né? E quando sai, não sai recursos para as populações que estão envolvidas na pesquisa em parceria. Saem recursos, como a gente já sabe. Eu já cheguei ao ponto de fazer um projeto no passado para a FAPESP, onde eu coloquei
eu disse que eu precisava de 7 técnicos de informática, né? E eu não precisava. Os 7 técnicos foram metade, quer dizer, 4 boi-bororos e 3 chavantes, que receberam bolsas como técnicos de informática e que eu justifiquei para a FAPESP, mostrando que eles trabalharam, e trabalharam mesmo, com o audiovisual a partir dos seus rituais. E o audiovisual está no computador, portanto, né, foi o espaço, a brecha que a gente achou. Porque não tem... A FAPESP teve, durante um bom tempo, políticas públicas, o que possibilitou aquele de Adorim, depois parou durante anos e anos e anos, agora começou de novo. Né? Projetos de políticas públicas onde a gente tem alguma maleabilidade para isso. Mas essa, só para concluir, quer dizer, a essência dessa briga é o que um mestre, talvez até analfabeto funcional, né, de cultura oral, vai fazer na universidade. Nossa, tem muito o que fazer, tem muito o que ensinar, porque esses mestres, esses líderes indígenas foram definidos como mestres e líderes indígenas pela própria comunidade. E muitos, desde criança, adolescentes, já estavam nessa trajetória, né? Portanto, é um conhecimento assim que arrepia, né? Tem tudo a fazer. Então, a briga é eterna nesse caminho. Tem projetos muito interessantes na Nova Zelândia, sendo desenvolvidos com mestres de cultura oral. Então, enfim, a gente tem que pesquisar e ver os caminhos que tornam isso possível. Em todo caso, a ação Griot, que eu citei, na gestão Gil, dava bolsa, e a gente teve bolsas para 7 mestres irem na escola e na universidade ensinar. O problema é como receber esses mestres na escola e na universidade. Mas eles ganharam bolsas. 7 mestres, durante 1 ano e meio, ganharam uma bolsa que caía direto na conta deles, por uma política pública que se chamava Ação Griot, na época do Gil. Obrigada, Sérgio. Mayra. Na verdade, é mais um comentário suscitado pela resposta que o Sérgio nos deu, a pergunta importantíssima da Isabel. E lembrando que a gente tem, por exemplo, a gente vive distorções, né? A PR5, ela é uma pró-reitoria dedicada a fomentar e estruturar ações de extensão, né, dentro de uma sistemática regida pela universidade, etc. Mas é interessante como é que a gente não prevê bolsas para os membros da sociedade que estão inseridos no projeto, precisam ser multiplicadores do projeto. É incrível, porque vai nessa mesma lógica, né? Assim como a FAPESP não provê as bolsas para os membros dos coletivos de povos originários, também nós, a nossa pró-reitoria de extensão, não, até onde eu tenha sabido, não tem um programa que preveja bolsas para os multiplicadores sociais, que fazem parte dos nossos projetos, são público-alvo, e que a gente gostaria que a gente pudesse estimulá-los e dar a eles condições para que pudessem ser os multiplicadores que a gente precisa. Enfim, é um comentário. Bom, sobre a questão do financiamento, né? E aí aproveitar também algumas das questões que o Sérgio falou e a Priscila também, eu acho importante que o destaque existem brechas para a gente trabalhar. E não devemos parar de tentar mudar as regras, mas a gente trabalhar nas brechas a possibilidade da gente manter as coisas funcionando. E por que brechas, né? Se na Constituição, no artigo 207, tem escrito que a universidade faz ensino, pesquisa e extensão, e essas coisas de maneira indissociável. Por que a gente não pode ter alguém recebendo uma bolsa de extensão financiada
pela FAPERJ, atuando na pós-graduação. Por que não? Qual o problema disso? O problema é que a gente não vê o tripé de maneira integrada. Então, a extensão é exatamente à frente da universidade que deveria acolher os saberes que são externos à universidade, é esse o sentido dela. E a gente tem toda a estrutura para financiar por meio dela. A estrutura legal, nenhum tostão. Nenhum tostão. Só para vocês saberem, é mais ou menos, o orçamento da Pró-Reitoria de Extensão é 0.000. Tá? Isso significa que tem um monte de dinheiro para a graduação, que é associado ao número de estudantes de graduação, um monte de dinheiro da pós-graduação, que aí não é mais associado só ao número, é também a qualificação CAPES, e aí você tem toda uma distribuição perversa dos recursos, porque as notas maiores são... não estão bem esses caras? Então, eles recebem mais do que quem está ferrado. Por quê? Porque a lógica não é ampliar e diversificar. A lógica é a lógica da excelência. Apenas os excelentes sobrevivem. Eu digo a lógica Highlander, só pode haver um. Você vai cortando a cabeça dos outros e absorvendo os recursos dos outros. Bom, com isso, eu acho que a estratégia do Sérgio é uma estratégia fundamental de resistência, que é perceber onde essa estrutura, que é feita de uma forma completamente perversa para nós, deixa buracos. Porque existe a resistência, porque nós existimos. E nós existimos e estamos nos conselhos, e estamos nos lugares, e criamos esses espaços. A gente tem que se enxergar nessas normas que não são as nossas, mas que, como a gente está lá dentro pentelhando, a gente faz esses buracos aparecerem. Então, manter a nossa militância, é um pé no saco ir para conselho. De verdade, um saco. Mas tem que ir, Wilson? O Wilson está lá na graduação, tentando batalhar algumas coisas. E não pensem que eles não estão nesses espaços. O nosso Congresso Nacional é o que é por causa disso. E aqui também, os nossos conselhos da universidade são o que são por causa disso. Então, queria chamar a atenção de que tem uma conexão perversa entre o financiamento e a intenção da manutenção da universidade elitista. Então, acho que a gente tem que continuar lutando, conversar sobre isso e nos apoiar no sentido de garantir o fluxo dos recursos para a direção que a gente quer trabalhar. A Nina se inscreveu, e aí eu vou dizer que Nina e Valmir são os últimos inscritos, porque aí a gente vai começar as nossas mesas de discussão, e a gente ainda quer ouvir a resposta final do Sérgio a essas duas perguntas. Então, Nina e depois Valmir. Aí a gente vai recolher as duas e ele e Mayra respondem, tá? Bom, eu me chamo Nina Pedrosa, eu sou pesquisadora do Instituto Humanidades, Artes e Ciências da professor Milton Santos, lá da Federal da Bahia. Pesquiso em duas áreas, uma área é sexo, cultura, sexo e gênero, e a outra área é economia criativa, observatório da economia criativa. O que eu observo, que é muito interessante, porque eu conheço muito bem o pós-cultura lá da Federal, ligado ao IAC, que é um programa multidisciplinar, tratando de várias questões, inclusive as linhas de pesquisa do pós-cultura. A identidade, propriamente dita, tem a ver com a questão de ser pessoas racializadas ou de serem pessoas que têm questões de gênero e assim por diante. A segunda é a arte, onde se foca muito no arte-ativismo. E a terceira é o desenvolvimento, onde foca a questão da criatividade como um processo necessário para o desenvolvimento não só econômico, mas da nação socioeconômica. Agora, o que é interessante, porque é uma palavrinha que não apareceu, e lá é básico, é transversal, que é a interseccionalidade. Porque a interseccionalidade, ela traz para dentro uma questão que é a praxis,
que é a teoria, e que eu brinco, a indignação, né? Ou seja, você ficar indignado com a sua pesquisa e chegar, não, eu tenho que ir para a rua. Isso está em Marx. Marx fez isso. Primeiro pesquisou o que fez a crítica, depois ele foi e chegou e fez o manifesto. Então, quer dizer, a questão é a seguinte: por que a palavra interseccionalidade não aparece dentro desses lugares? E eu coloco isso como muito importante porque nós, pesquisadoras trans, somos, digamos assim, hostilizadas dentro das universidades aonde estamos conseguindo chegar ao mestrado e ao doutorado. Querem que nós sejamos ratinho de laboratório. Não querem que a gente pesquise. É uma questão, eu acho que ultrapassa a questão epistemológica, é uma questão ontológica. Porque uma pessoa trans tem uma cabeça completamente diferente, vive uma realidade completamente diferente de uma pessoa cis, que praticamente é metafísico, está imaginando qual é a realidade. Então, a questão, por que os cursos multidisciplinares não trazem a ferramenta da interseccionalidade para dentro? Obrigada, Nina. Valmir. Byron, muito prazer em te escutar. Já te escutei algumas vezes. Eu sou originário lá da PUC de São Paulo. Dei aula no curso de Tecnologias e Mídias Digitais. Dei um ano de curso de História da Ciência para aqueles alunos maravilhosos que a gente tinha naquele curso incrível que você ajudou a criar e coordenar. Então, sempre muito bom te escutar. Eu queria fazer uma pergunta também bastante pragmática. Primeiro que a gente... claro que é um processo de resistência, mas do que você está falando de uma outra coisa, né? Quer dizer, você está falando de guerrilha, e eu acho que essa palavra precisa estar presente, né, na nossa atuação. E é muito bonito você se abrir e falar disso com essa clareza, né? Apesar de não utilizar o termo, é isso que a gente precisa fazer. Eu tenho, então, uma pergunta dupla para você. Uma delas é, hoje, com quantos programas de pós-graduação e de pesquisas dentro e fora do Brasil, o Diversitas, desculpe, fiquei tão impactado pelo que a Nina falou que eu adorei, que o Diversitas tem com outros programas, ou seja, como é importante, em outras palavras, fazer uma ligação com outros programas do Brasil, fora do Brasil, para se enxergar. Eu achei tão essencial você falar dessa questão da discussão bibliográfica, de como que a gente precisa ter uma conversa bastante aberta e comum internamente e externamente com os outros programas. E depois, uma outra pergunta também de caráter bastante pragmático é quantos, você citou em geral, mas quantos projetos, ou a quantos projetos de pesquisa, ou quantos projetos de pesquisa você submete, ou o programa submete por ano, digamos, em média, né, para as agências de fomento. Porque isso mostra que também nessa técnica de guerrilha, a gente precisa produzir muito, né, e produzir em massa para conseguir ter alguma coisa de retorno, tá bom? Muitíssimo obrigado, adorei sua fala hoje, espero te encontrar aqui fisicamente em breve, né? Esse é um convite e um abraço, mesmo que seja digital e à distância a você. Sérgio, você pode responder? Claro, claro. Queria agradecer a pergunta da Nina e a questão que ela coloca é extremamente importante. A questão da interseccionalidade, para nós, é muito importante, né? Na verdade, ela já veio junto, né? Ela vem junto com as propostas que a gente tem desenvolvido, né? Porque a questão da interseccionalidade questiona a multiplicidade de barreiras, né, que, por exemplo, uma pessoa trans tem para enfrentar. De toda a diversidade, porque, por exemplo, as nossas políticas afirmativas, isso está escrito no edital, elas são para
autodeclarados negros, pardos, indígenas, trans, refugiados e apátridas, né? Tem muita gente da África que está lá, que aparece, quer dizer, muita em relação ao que se tinha, que era zero, né? Praticamente zero. De todas essas pessoas, a pessoa trans é a que a gente encontrou maior dificuldade para chegar. Apesar das parcerias que nós temos. Então, nós temos uma parceria muito próxima, assim, ativa, com a Casa Florescer, que atende mulheres trans. Nós temos uma parceria ativa com o Instituto Luz, né, que é coordenado hoje pela Leona Jones, que é uma mulher trans, né, e que tem, inclusive, uma atuação política importante no movimento ali no centro de São Paulo. Nós temos 4 estudantes de pós-graduação trans, né, mas a gente está sempre buscando ampliar total essa discussão e buscando, né, e tentando trazer mais pessoas trans, porque é isso que a Nina falou, quer dizer, de fato, óbvio que eu não vou falar em nome delas, né, mas eu posso falar em nome de quem escuta, da minha escuta, e de fato as pessoas trans trazem questões relacionadas à interseccionalidade, que são fundamentais para um programa como o nosso e para um núcleo como o nosso, com o nome e a determinação diversas, né? Então, totalmente de acordo, e acho que essa questão é uma questão, além de ser concreta dentro, né, das pessoas trans, ela é simbólica para todas as outras guerrilhas, né, que o Valmir destacou, né? E muito obrigado pela questão, Nina. E o Valmir, que bom, Valmir, saber, a gente já deve ter se encontrado em algum momento, eu imagino, né? Você passou lá por esse curso, que foi um curso junto com jogos digitais, né, que a gente procurou, e artes do corpo, foi mais ou menos na mesma época, né, e a pós-graduação, inclusive, na PUC, que são propostas interdisciplinares, todas elas, né, e sim, de fato, é uma questão de guerrilha, destacando o lado institucional, né, porque às vezes a gente pessoaliza muito essa guerrilha, né, dentro do nosso métier, né, fulano de tal, ciclano e tal, mas não, é uma briga institucional, e a Mayra colocou uma questão que eu acho que é fundamental, assim, são as questões institucionais, elas são invisíveis. É impressionante como a gente está dentro de caixinhas e a gente não pensa sobre isso, né? A gente não faz uma reflexão, uma meta-reflexão, né? Rapidamente, quer dizer, todo mundo falando sobre o racismo há mais de 10 anos, no colegiado de pós-graduação, e, de repente, a gente se olha e só tem professores brancos. Né? E todo mundo falando e tomado pelas questões do racismo. Aí a gente começa a ficar muito puto com o dado de que a USP tinha menos de 2% de professores autodeclarados negros e pardos. Hoje a USP tem um pouco mais, continua menos de 3% numa universidade brasileira, né? Então, nós temos, cada professor, para concluir, tem vários programas de pós-graduação. Eu tenho, por exemplo, um programa em Angola, né, por causa de uma pesquisa que eu fiz lá, com Miguel Quilauanza, tenho com programas que tem uma ação indígena, né, bem interessante, como
a UFG, mas eu acho que precisa ampliar essa rede. Mas assim como vários colegas têm também com outros programas em si, e a gente apresenta por ano eu vou chutar uma média de 5 a 6 projetos grandes buscando financiamento. Sérgio, muito obrigada. Vou agradecer a Sérgio, a Mayra, por essa mesa maravilhosa que abriu aqui os nossos trabalhos, e dizer para vocês algumas coisas, né? Primeiro, por que esse monte de papel está aqui? Isso aqui foi o esforço originário, burocrático, para a criação do HCTE. É isso que a gente tem que passar, tá? Agora digital, mas é desse tamanho igual. A outra questão nós estamos num congresso de passarinhos, então as pegadas de passarinho que estão no chão indicam para onde vocês têm que ir, tá? Porque todas as nossas salas de apresentação e debate, bem como o Botequim Filosóficos, ocorrem lá no NCE. Para entrar no NCE, está com crachá, entra, e, infelizmente, é um local que tem uma roleta no meio, dizem eles por motivos de segurança, é provável que seja mesmo, mas ela está totalmente livre, ninguém vai ficar preso na catraca, a catraca está liberada, tá bom? É isso. Então, no caminho, vocês podem pegar um cafezinho, às 11h10, né? Daqui a 3 minutos começam as atividades lá, mas lá também tem cafezinho. Se vocês não quiserem pegar cafezinho aqui, lá tem também, tá bom? Muito obrigada, Sérgio. Obrigado, e temos que agradecer a Marta, que ficou doente, não pôde vir aqui. Exato. Né? Mas foi ela que fez o contato e trouxe essa coisa maravilhosa para nós. Boas giras e Botequim Filosófico.